Bom dia, vou dar continuidade, aos dois textos sobre a sexualidade feminina e sobre a feminilidade, que Freud publica em 1931 e 1933. E que aqui, como já disse, estão sendo lidos e comentados por mim a partir da tradução proposta no Brasil pela Editora Autêntica. Mas, como também tenho feito, vou citar, sempre que possível, os parágrafos aos quais eu faço referência, para quem possa estar acompanhando essas aulas a partir de outras traduções, também consiga localizar as partes que eu estou comentando. Então, de início, eu gostaria nessa aula de apresentar o que Freud retoma nesses dois textos sobre as três consequências para a mulher da diferença anatômica entre os sexos. Essas três consequências psíquicas, melhor dizendo, já foram abordadas por Freud no texto algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, que ele publica em 1925 e que eu já comentei aqui. Mas me parece que em 1931, no texto sobre a sexualidade feminina, essas consequências vão ser mais claramente abordadas em suas conotações libidinais. Então, a primeira, são três consequências. A primeira delas, Freud chama, na página 291, de o afastamento geral da sexualidade e de uma boa parte de sua masculinidade, ou seja, acrescento, de uma presença mais ativa em outros campos. Então, quando Freud fala desse afastamento da sexualidade e de uma boa parte da masculinidade, entendida aqui, essa masculinidade como a atividade em outros campos, nós temos aqui tudo que Freud pôde considerar e que a gente ainda encontra muitas vezes, tanto na clínica quanto no dia a dia, como sendo o sentimento de inferioridade manifestado por parte dessas mulheres. Volto a sublinhar, como eu fiz quando apresentei o texto de 1925, que Freud não está dizendo, não está justificando esse sentimento de inferioridade. Ele não está dizendo que isso é um fato, vamos dizer assim, que as mulheres são inferiores. Mas ele mostra o quanto que essa inferioridade vai estar relacionada a uma forma de, inclusive, as mulheres se perceberem ou lidarem consigo mesmas ou com seus próprios corpos a partir de uma perspectiva primordialmente masculina, e não exatamente feminina. Então, quando comparada a partir dessa perspectiva, uma mulher, seja na sua vida sexual propriamente dita, seja no campo social, vai se sentir inferior. Então, Freud associa esse sentimento de inferioridade à insatisfação feminina, de que o clitóris é um equivalente menor do pênis. Então, ou seja, essa comparação com o que é considerado masculino. É importante dizer que não é uma comparação que envolve pura e simplesmente as mulheres, pensadas aí anatomicamente. Os homens, quando ficam preocupados também com o tamanho do próprio órgão,
né, não deixa também de poderem ser enquadrados, né, nessa perspectiva aí, né, de um certo sentimento de inferioridade. Na página 294 do texto de 1931, no 15º parágrafo, né, Freud chega mesmo a considerar que essa consequência, né, relacionada ao sentimento de inferioridade, pode implicar para uma mulher, né, a interrupção da vida sexual como um todo. A segunda consequência, né, tem a ver com uma forte ligação com o que Freud chama, né, de, abre aspas, masculinidade ameaçada por uma autoafirmação desafiadora, fecha aspas. De modo que, abre aspas, a esperança de voltar a ter um pênis se conserva até épocas incrivelmente tardias, fecha aspas. E, abre aspas de novo, eleva-se à condição de objetivo de vida, fecha aspas. De modo que, abre aspas, a fantasia de, apesar de tudo, ser um homem, frequentemente permanece como formadora por longos períodos de tempo. Página 291. Trata-se, né, aqui, né, do que Freud chamou de complexo de masculinidade, já evocado, né, desde 1924, né, no texto O Declínio do Complexo de Édipo, e também tematizado em 1925 em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Porém, no texto de 1931, considero que Freud sustenta mais claramente que esse tal complexo de masculinidade da mulher, abre aspas, pode terminar em uma escolha de objeto homossexual manifesta, fecha aspas. Ao mesmo tempo, destaco, evocando o caso retratado por uma analista pós-freudiana, né, chamada Juan Rivière, né, num texto A Feminilidade como Máscara, né, que essa consequência também pode ser perfeitamente encontrada, né, em mulheres heterossexuais e que, como verificamos hoje em dia, se tornou muito mais frequente, né, que no nosso mundo contemporâneo que na década de 1920. Então, o complexo de masculinidade, né, não é que Freud está dizendo, né, que uma mulher pode vir a ser masculina, no sentido mais habitual que se dá essa palavra, ou até mesmo crítico, né, pejorativo, né? Freud está dizendo que implica nesse tipo de reivindicação fálica, né? Reivindicação fálica que acontece entre as mulheres, né, ou com as mulheres, né, e que, nesse sentido, é uma espécie de oposto, né, ao sentimento de inferioridade. Né? Então, quer dizer, a partir dessa falicização, né, uma mulher não se sentiria propriamente inferior. O problema é que a falicização, né, mesmo sendo uma consequência psíquica sob vários aspectos, né, mais interessante que o sentimento de inferioridade, né, não resolve propriamente o problema da feminilidade, né, porque a falicização é também, né, um destino, né, associado a uma perspectiva propriamente masculina, né, ou a uma perspectiva ainda fálica. A terceira consequência psíquica, né, Freud, né, em 1931, no 12º parágrafo, na página 291, chama de anormal configuração feminina final. Né? E ele vai dizer que nessa configuração feminina final normal, né, o pai é tomado, né, como objeto, né, e é encontrada,
né, então, abre aspas, a forma feminina do complexo de Édipo, fecha aspas. É no contexto dessa terceira consequência que Freud reitera como o complexo de Édipo feminino é o resultado de um longo desenvolvimento e o quanto, né, que ele não é destruído, né, que também estou citando Freud, pela influência da castração e não é absolutamente superado pela mulher. Então, poderíamos dizer, considerando essas citações de Freud, que há, portanto, não só um prolongamento, quanto uma infinitização do complexo de Édipo para a mulher. Essa extensão infinita, em vez de uma mera e mais difundida, instaura a dimensão simbólica do falo e o próprio complexo de Édipo, não identificam, né, não lastreiam, não referenciam propriamente o corpo feminino e tampouco designam particularmente o que o corpo feminino experimenta como gozo. De algum modo, essa espécie de inadequação das mulheres à castração e ao complexo de Édipo já me parece anunciar em Freud elaborações e avanços futuros de Lacan sobre o que, né, esse psicanalista francês chamou do não todo fálico e das especificidades, né, do gozo feminino. Embora Freud, algumas vezes, não deixe de ter, né, de dar, melhor dizendo, um tom negativo, né, ou mesmo deficitário a essa inadequação, além de considerar a feminilidade, né, em uma vertente muito mais idealizada do que Lacan o fará. Então, por exemplo, na página 295 do texto de 1931, Freud vai falar de feminilidade definitiva, né? Uma expressão de Freud. Porém, a favor de minha observação sobre a antecipação que Freud, em 1931, na página 295, 15º parágrafo, faz de Lacan, destaco que a terceira consequência psíquica, né, da distinção anatômica entre os sexos, né, concernente à mulher, será considerada como, né, abre aspas, estou citando Freud, os primeiros passos para a feminilidade definitiva. Assim, se temos nessa terceira consequência os primeiros passos, né, aqui sublinho primeiros passos, né, da feminilidade definitiva, e também sublinho feminilidade definitiva, é porque essa definição sobre o que é uma mulher está sempre por vir, ou seja, implica o infinito. Nesse contexto, é importante citar a seguinte passagem da Conferência de 1933 sobre a feminilidade. Abre aspas. Corresponde à singularidade da psicanálise, ou seja, né, acrescento, ao que apenas a psicanálise vai sustentar, né, e aqui fecho meu parênteses, meu comentário, volta à citação de Freud, né, então pertence à singularidade da psicanálise não descrever o que a mulher é. Isso seria uma tarefa, isso seria para ela uma tarefa, segundo Freud, quase impossível de resolver. Mas, sim, né, de pesquisar como ela se torna uma mulher. E aqui sublinho, né, como uma mulher se torna uma mulher. Como se uma mulher se desenvolve, né, a partir da criança dotada de disposição bissexual. Né? Ou seja, né, então volto a citar, né, que essa passagem, né, eu extraí do texto de 1933, né, na página 318, né, no 6º parágrafo. Né? Então, ou seja, se trata, né, cabe à psicanálise investigar, né, como uma mulher transpõe, né, a disposição binária,
né, ou bissexual, né, homem e mulher, para se tornar uma mulher, que como tal excede o próprio binarismo, porque esse binarismo não a localiza em sua singularidade. Nesse contexto, né, Freud vai também, é importante que eu sublinhe para vocês, o que Freud apresenta, né, tanto no texto de 1931 quanto no texto de 1933, como o que eu consideraria uma questão decisiva. No primeiro parágrafo de Sobre a Sexualidade Feminina, 1931, página 285, Freud formula duas perguntas, né, que serão cruciais para suas elaborações nesse texto e na conferência intitulada Feminilidade, né, que é de 1933. Essas duas perguntas concernem, de fato, a uma única questão relativa ao que ele chama de dificuldade, né, apresentada pelo complexo de Édipo dito normal, né, entre aspas, para uma menina, e uma dificuldade que não é efetivamente enfrentada por um menino. Afinal, para este último, ou seja, para o menino, no complexo de Édipo, a mãe permanece, né, como objeto de amor que ela já lhe era, né, desde o período pré-edípico, e que o pai se torna, então, para o menino, um rival. Porém, segundo Freud, 1931, página 285, primeiro parágrafo, é diferente para a menininha, pois, abre aspas, seu primeiro objeto certamente foi a mãe, fecha aspas, mas ela terá que enfrentar duas perguntas que concernem a questão de como se processa sua separação com a mãe. Essas duas perguntas que, na verdade, envolvem, né, a questão crucial, né, para a sexualidade feminina e a feminilidade são as seguintes, né? Página 285, primeiro parágrafo. Abre aspas. Como vai encontrar o caminho para o pai? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como, quando e por que ela, a menininha, se desliga da mãe? Fecha aspas. Destaco-lhes que para uma menina, em geral, essa mudança quanto aos objetos de investimento libidinal, ou nas palavras de Freud, né, essa troca da mãe como objeto originário pelo pai, né, como objeto de desejo edípico, é, abre aspas, uma segunda transformação, fecha aspas, porque reitera uma primeira mudança pela qual, abre aspas, a zona genital originariamente mais importante, o clitóris, fecha aspas, será abandonada, abre aspas, por uma nova zona genital, a vagina, fecha aspas, página 285, primeiro parágrafo. Então, além dessa transposição, né, da mãe para o pai, né, há uma certa transposição, né, que vai acontecer no corpo mesmo feminino, né, que é essa transposição, ou talvez não só transposição, mas um acréscimo, né, além, né, do clitóris à vagina. Então, nesse sentido, nós vamos ver, né, como que a sexualidade feminina, né, tem realmente, né, uma particularidade, né, a ser enfrentada, que não vai aparecer, né, de um modo geral para a sexualidade masculina. Então, um outro tema, né, dentro dessa mesma discussão é de como que se processa a demanda da menina com relação à mãe, né, ou como são as metas sexuais, o termo é de Freud, da menina
na época de ligação exclusiva com a mãe, né? Essa ligação exclusiva com a mãe é um termo também de Freud, que vai aparecer em 1931, página 298, 23º parágrafo. Na terceira parte do texto sobre a sexualidade feminina, Freud vai explicitar, então, quais são, né, as metas sexuais, né, que a menina mantém quando a ligação com a mãe é estabelecida de modo exclusivo. Ele sustenta que essas metas são tanto ativas quanto passivas e se relacionam às fases da libido. As fases da libido pelas quais a criança passa, né? Mas ele vai destacar, né, que na sexualidade e em qualquer outra dimensão da vida mímica, né, uma impressão recebida passivamente, né, provoca na criança uma tendência de reação ativa, de modo, né, que a criança, abre aspas, tenta fazer ela própria o que antes foi feito a ela ou com ela, fecha aspas, de modo a, abre aspas, complementar uma vivência passiva com uma reação, com uma ação, melhor dizendo, ativa, fecha aspas, para, abre aspas, anulá-la, fecha aspas. Página 299, 23º parágrafo. Então, ou seja, a relação da atividade e da passividade são referências, né, que Freud usa para pensar, né, essas demandas da menina com relação à mãe e as metas sexuais da menina, né, nessa época, né, pré-edípica, né, de relação exclusiva com a mãe. Né. Como exemplo dessa tentativa, né, de complementar, né, ou mesmo anular, né, uma vivência ativa, né, uma vivência passiva através de uma ação ativa, né, nós vamos encontrar, né, o que Freud também chama, né, de uma revolta, né, contra a passividade e uma preferência pelo papel ativo, né. Então, temos aqui já uma evocação, né, dessa tensão, né, entre a inferioridade, né, e a falicização, né, ou entre a inferioridade e o complexo de masculinidade, né, ainda que, né, nesses tempos pré-edípicos isso seja apresentado por Freud em termos de passividade e atividade, né. Então, como exemplo dessa transposição, né, de uma vivência passiva para, né, uma ação ativa, né, para uma reação ativa, né, Freud cita a situação na qual a criança, que relutante teve de abrir a boca para um exame médico, tende a repetir esse procedimento invasivo com outra criança menor, ou uma criança tão indefesa quanto ela, né? E, nesse contexto, Freud considera que essa, abre aspas, né, oscilação da passividade para a atividade, página 299, 23º parágrafo, pode não acontecer regularmente com as crianças e mesmo faltar em algumas, permitindo-nos concluir sobre a intensidade relativa da masculinidade e da feminilidade que uma criança vai apresentar em sua sexualidade. Página 299, 23º parágrafo. Por sua vez, é explicitada a relação das metas ativas e passivas com as fases da libido a partir do 24º parágrafo de Sobre a Sexualidade Feminina, página 299 a 300. Assim, a passividade é mais evidente quando
a criança, abre aspas, é amamentada, alimentada, limpa e vestida, fecha aspas. Assim como, abre aspas, instruída, fecha aspas, sobretudo pela mãe, abre aspas de novo, a fazer tudo que precisa, fecha aspas. Quanto ao seio materno, o mamar ativo, ou seja, quando a criança se apropria do próprio ato de amamentar-se, vai se sobrepor à passividade inicial de ser amamentada. Em outras relações, a criança tende a se satisfazer com a sua autonomia, fazendo ela própria o que lhe fizeram, ou com a repetição, abre aspas, ativa de suas vivências passivas na brincadeira, ou realmente transforma a mãe em objeto em relação ao qual se apresenta como sujeito ativo. Página 300, 24º parágrafo. A propósito do deslocamento da passividade para a atividade nas brincadeiras, Freud evoca o quanto a menina faz com a boneca, o que a mãe fez com ela, expressando abre aspas, atividade da feminilidade, fecha aspas, que pode mesmo testemunhar, abre aspas, a exclusividade da relação à mãe com total negligência do pai como objeto, fecha aspas, página 300, 25º parágrafo. Então, ao abordar a atividade sexual da menina em relação à mãe, Freud evoca os anseios orais, sádicos e, por fim, até mesmo fálicos dirigidos à mãe. Nesse contexto, é mais difícil, segundo Freud, abre aspas, relatar os detalhes, pois se trata, frequentemente, de emoções pulsionais obscuras, fecha aspas, que quando aconteceram, a criança não teve como entender psiquicamente e que, posteriormente, são interpretadas de modo diferente do que aconteceram a princípio. Página 300, 26º parágrafo. É no âmbito, então, dessa obscuridade que Freud vai sustentar como, abre aspas, os desejos agressivos orais e sádicos, fecha aspas, demonstrações que me parecem ativas, ao serem, abre aspas, forçados pelo recalcamento precoce, fecha aspas, toma a forma de medo, e aí o termo em alemão é Angst, que também pode ser traduzido como angústia, a angústia de ser morta pela mãe, fecha aspas. E esse medo, ou essa angústia, como experiência passiva, vai justificar o que também vai se apresentar, segundo Freud, página 301, 26º parágrafo, como o desejo de morte contra a mãe, quando esse desejo se torna consciente, fecha aspas. Por sua vez, nas fases sádico-anal, a intensa excitação passiva da zona intestinal acaba por ser respondida, segundo Freud, abre aspas, por um desencadeamento do prazer da agressão, que se dá a conhecer diretamente como raiva ou em virtude de sua repressão como angústia, fecha aspas, página 301, 27º parágrafo. Nesse contexto, Freud evoca as práticas comuns no seu tempo, de clísteres e de lavagens retais, que é mais constante em sua época que na nossa, as mães submetiam as crianças. Mas com as observações de Lacan, no Seminário 10, sobre as exigências educativos culturais de que os esfíncteres funcionam de forma antinatural, ou seja, como retentores e não apenas como excretores, verificamos a pertinência freudiana de evocar o sadismo com relação à higiene anal e ao chamado desfraude. Já tive ocasião de nossas aulas presenciais
comentar com vocês, né, esse funcionamento antinatural, né, que a cultura humana exige, né, com relação aos instintos, aos esfíncteres, desculpa. Com relação à fase fálica, né, Freud sustenta que a mãe franqueia para a criança através dos cuidados higiênicos corporais aos quais se dedica, né, a alguma coisa relacionada também a essa fase fálica. Assim, para a menina, abre aspas, entre as moções passivas da fase fálica, fecha aspas, encontra-se a acusação de que a mãe é sedutora. Mas, posteriormente, essa função de sedutora, né, relacionada à mãe tenderá a ser transferida ao pai. Porque, abre aspas, com o afastamento em relação à mãe, a introdução na vida sexual também foi transferida ao pai. Fecha aspas. Página 302, texto 1931, 28º parágrafo. Por sua vez, com relação às intensas moções de desejo ativas em direção à mãe e sustentadas pela menina, Freud afirma, né, que, no caso aí da fase fálica, abre aspas, a atividade sexual culmina na masturbação no clitóris, fecha aspas, e na qual, abre aspas, provavelmente a mãe está representada, mas sem que Freud consiga, a partir de sua experiência, estimar, né, efetivamente qual meta sexual é nesse contexto cumprida. Porém, quando a criança passa a ter de se haver com a chegada de um novo irmão, essa meta, segundo Freud, fica mais clara. Tanto quanto ocorre com o menino, a menina também deseja dar à mãe tal recém-nascido. Por fim, o afastamento em relação à mãe é concebido por Freud, abre aspas, como mais do que uma mudança de objeto. 1931, página 302, 30º parágrafo, porque implica, abre aspas, um forte rebaixamento das moções sexuais ativas e uma ascensão das passivas. Fecha aspas. Página 303, 30º parágrafo. Assim, os anseios ativos foram, segundo Freud, bastante atingidos pelo impedimento e se mostram como completamente inviáveis. Mas, do lado dos anseios passivos, também não faltam decepções, né? Tudo isso no 30º parágrafo, página 303. O abandono da mãe implica, então, o afastamento da masturbação clitoriana. E com esse recalcamento da masculinidade, né, produzido por esse afastamento da masturbação no clitóris, boa parte do desenvolvimento sexual da menina fica danificado permanentemente, segundo Freud. Ou seja, fica permanentemente marcado pelo falo, sem, no entanto, ser completamente satisfeito pela referência fálica. Logo, abre aspas, a passagem ao pai é realizada com auxílio dos anseios passivos, na medida em que esses anseios escaparam à reviravolta. O caminho para o desenvolvimento da feminilidade está agora, segundo Freud, livre para a menina, desde que não seja limitado pelos restos da superada ligação pré-edípica à mãe. Fecha aspas. 1931, página 303, 30º parágrafo. Mais uma vez, nessa citação, encontramos a extensão e a infinitização quanto às relações da menina com o falo e o complexo de Édipo.
Afinal, a liberdade a ser experimentada quanto ao desenvolvimento da feminilidade não está separada, segundo essa citação de Freud, de uma possível limitação. Né? O termo Freud fala, né, que não seja limitado. Né? E uma limitação quanto aos restos, né, da relação edípica com a mãe. Então, Freud fala de restos da superada ligação pré-edípica com a mãe. Então, não deixa de ser uma contradição. Quer dizer, a relação pré-edípica com a mãe foi superada, mas há restos. Então, essa superação não é uma supressão. Passa-se, então, do complexo de Édipo, no complexo de Édipo, a relação com o pai, mas não sem restos relacionados à mãe. Então, com isso, finalizo mais uma parte, da discussão sobre esses dois textos de Freud. Obrigado e até a próxima.